Introdução ao livro do profeta Amós. Amós significa aquele que ajuda a carregar o fardo, ou nome que em hebraico significa levar, e que parece ser uma forma abreviada da expressão Amosiá, que significa Deus levou. Foi um profeta do Antigo Testamento, autor do livro que leva o seu nome, Amós. Ele escreveu em um momento de relativa paz e prosperidade, mas também de negligência das leis de Deus. Ele falou contra uma disparidade crescente entre os muito ricos e os muito pobres, desigualdade social. Os principais temas abordados em sua obra eram a justiça social, a onipotência de Deus e o julgamento divino. Amós era nativo de Tecoa, uma cidade a cerca de 20 quilômetros nos limites do deserto de Judá, conforme capítulo 1, verso 1. A sudoeste de Belém, também era um homem de família humilde. Era um pastor de ovelhas e cultivador de sicômoros, conforme capítulo 7, verso 14. Aproximadamente em 760 a.C., deixou sua vida tranquila e foi anunciar e denunciar no reino de Israel durante o reinado de Jeroboão II. Ele profetizou durante os reinados de Osias, rei de Judá, e foi contemporâneo de Isaías e Oséias, que viveram alguns anos a mais que ele. Sob Jeroboão II, o reino de Israel atingiu o máximo de sua prosperidade, mas isso foi acompanhado do aumento da luxúria, do vício e da idolatria. Nesse contexto, o luxo dos ricos insultava a miséria dos oprimidos. O esplendor do culto disfarçava-se a ausência de uma religião verdadeira. Nesse momento, Amós foi convocado por Deus para lembrar ao povo da sua lei, da retribuição da sua justiça e para chamar o povo ao arrependimento. Assim ele fez. Denunciava essa situação com a rudeza simples e altiva e com a riqueza de imagens típicas de um homem do campo. A palavra de Amós incomodava porque ele anunciava que o julgamento de Deus iria atingir não só as nações gentias, mas também e principalmente o povo escolhido. Este já se considerava salvo, mas na prática era pior do que os gentios. Amós não se contentava em denunciar genericamente a injustiça social. Ele denunciava especificamente, por exemplo, os ricos que acumulavam cada vez mais para viverem em mansões e palácios, capítulo 3, verso 13 a 15, e capítulo 6, verso 1 ao 7. Criando um regime de opressão, capítulo 3, verso 10. As mulheres ricas que, para viverem no luxo, estimulavam seus maridos a explorar os fracos, capítulo 4, verso 1 a 3. Os que roubavam e exploravam e depois iam ao santuário rezar, pagar dízimo, dar esmolas, para aplacar a própria consciência, capítulo 4, verso 4 a 12, capítulo 5, verso 21 a 27. Os juízes que julgavam de acordo com o dinheiro que recebiam dos subornos, capítulo 2, verso 6 a 7, capítulo 4, verso 1, capítulo 5, verso 7 e verso 10 a 13. Os comerciantes ladrões sem escrúpulos, que deixavam os pobres sem possibilidade de comprar e vender as mercadorias por preço justo, capítulo 8, verso 4 a 8. Alguns de seus principais ensinamentos são: orações e sacrifícios não compensam mais ações. A prática de atos religiosos não é um seguro contra o julgamento de Deus, e esse privilégio envolve oportunidade ou escapismo, aspas.
A humanidade não pode ser reivindicada simplesmente por causa de um favor passado de Deus, independentemente de ações e da medida do serviço fiel. Comportar-se com justiça é muito mais importante que o ritual. Amós capítulo 5, verso 21 a 24. O culto cerimonial não tem valor intrínseco. O único serviço genuíno de Deus consiste em justiça e retidão. Capítulo 5, verso 24. Amós acreditava na justiça econômica e a convicção de Amós de que a justiça econômica era necessária para preservar a nação, enquanto seus oponentes afirmavam que os sacrifícios e ofertas os preservavam, o reforçou ou forçou a concluir que um Deus que desejava a nação preservada deveria querer justiça e querer sempre e nunca poderia, portanto, querer sacrifícios que encorajavam e desculpavam a injustiça. Amós era um monoteísta intransigente. Não há um verso em seus escritos que admita a existência de outras divindades. O relacionamento entre o povo de Israel é articulado para ser um contrato moral. Se o povo de Israel cair abaixo dos requisitos morais de Deus, seu relacionamento certamente será dissolvido. A dependência de Deus é um requisito para a autorrealização. Alguém viverá se buscar o Senhor, conforme Amós capítulo 5, verso 4. A antiga exortação à justiça é expressa pela voz de Deus nos ensinamentos de Amós. Amós é avisado por Deus que os israelitas vão enfrentar a intervenção divina, pois a opressão corre solta em Israel. Deus expressou essa opressão dizendo que os israelitas estavam praticando religiosidade sem justiça. Ao oprimir os pobres e deixar de praticar a justiça, os israelitas estavam se comportando de maneira injusta. A justiça deveria ser promulgada como um núcleo da mensagem de Deus nos ensinamentos proféticos de Amós.